Bom dia. Queria começar agradecendo a presença de todos, né? Estamos aqui mais uma oportunidade de estar dividindo o espaço com o pessoal do Lincoln Institute of Land Policy, que é uma organização, uma instituição americana, né, que tem uma atuação global, principalmente na América Latina, promovendo a discussão de instrumentos de política urbana. Hoje a gente vai poder contar com a presença do economista professor Paulo Sandrone, né, e com a jurista Sônia Rabelo. Os dois são brasileiros, então a gente não tem problema com línguas. A gente já teve, acho que é do conhecimento da maioria, um outro evento que a gente realizou em março, né? Temos esse agora, temos a expectativa de poder continuar com essa parceria com o Lincoln, mas ainda não temos nenhuma outra agenda prevista, tá? Então, para a gente aproveitar bastante essa manhã de hoje e de amanhã. Na nossa programação, a gente não vai ter um intervalo formal, tá? A gente está programado para ir até 1 da tarde. Quem tiver necessidade de ir ao toalete, tomar um copinho d'água, um café, fique à vontade para sair e voltar. Foi a forma que a gente encontrou de aproveitar o máximo possível essa manhã. A ideia é que hoje assim, os trabalhos sejam comandados mais por Sônia. Amanhã, hoje a gente vai discutir aspectos mais, digamos assim, jurídicos, né? Amanhã, a pauta é um pouco mais econômica. É muito importante a participação nos dois eventos, porque eles são, naturalmente, complementares. Tá? Todos os eventos eles estão sendo gravados, tá? Depois vão ser disponibilizados no canal do Instituto, que acho que a Sônia está na frente. Acho que também não sei exatamente onde é que está, mas o link aí, acho que pelo link do Instituto você localiza lá o canal no YouTube, tá? E a ideia é que a gente possa, ao longo do evento, ao longo da manhã, quem tiver alguma pergunta, alguma questão, que tente formalizá-la por escrito. A gente vai rodar umas fichas, tá? Para poder, uns formulários próprios, tá? Quem tiver necessidade, tem uma pessoa dando esse suporte, solicita para poder a gente organizar melhor e aproveitar o máximo possível do tempo, né? Eu queria assim, reforçar também um motivo pelo qual a gente está gerando essa discussão, esse seminário, né? A gente está prestes a iniciar o processo de revisão do plano diretor. A gente já tem no nosso atual plano diretor a previsão da regulamentação de uma série de instrumentos, como outorga onerosa, transferência do direito de construir, instrumentos que, de alguma forma, foram assim, tema de bastante discussão quando da revisão do último plano diretor e que até hoje não chegaram ainda a ser regulamentados, né? Então, a gente tem a pretensão de regulamentá-los o quanto antes, assim como também passar a discutir outros instrumentos, como de operações urbanas, né? Instrumentos que permitam a gente promover uma cidade mais inclusiva, mais equitativa e, ao mesmo tempo, uma forma da gente financiar um novo modelo de desenvolvimento urbano. Tá? Eu acho que eu não esqueci nada. Queria, na verdade, agradecer a presença do secretário Antônio Alexandre, do secretário Bruno Chuamba, Prosperino, de Finanças, enfim, muito importante a participação aqui de vocês. Agradecer a presença de todos, não dá para nominar todo mundo, e vamos aos trabalhos. Obrigado. Sônia. Obrigada. Bom dia a todos. Eu agradeço aqui o convite, né, na pessoa do secretário, do presidente, da Soraya, estar aqui presente, aqui em Pernambuco, em Recife, e participar aqui dessa preparação para a revisão do plano diretor aqui da cidade. A cidade aqui merece aí uma atenção especial, uma cidade especial no Brasil também, né? Então, a nossa participação, ela é sobre um enfoque mais jurídico
em relação aos instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade, né? Esses instrumentos, quer dizer, estão em vigência no Estatuto da Cidade desde 2001, né? E foram usados, basicamente, os instrumentos mais novidosos, assim, foram usados fundamentalmente em algumas cidades. Alguns já se consolidaram, assim, quanto à sua ideia jurídica, né? Eu acho que tem aqui muitas pessoas da área de direito, né? Mas, de qualquer forma, especialmente o instrumento da outorga onerosa, né? Que nós vamos falar mais no final, né? Ele é um instrumento que, às vezes, causa para as pessoas uma certa perplexidade, né? Enfim, então nós vamos começar, e a gente vai começar muito numa introdução em relação à questão de planejamento, e a questão de planejamento e a questão de propriedade, muito vista do ponto de vista do Código Civil, né? Porque a nossa questão básica, não só aqui no Brasil, em toda a América Latina de modo geral, né? Menos um pouco na Europa, por incrível que pareça, né? Um suposto conflito entre o direito de propriedade imobiliária, né? E a questão da implantação de determinados instrumentos jurídicos, né? E a gente, por isso, que vai fazer uma certa revisão, né? No conceito de propriedade, no conceito de propriedade imobiliária, né? Para depois chegar no instrumento basicamente da outorga onerosa, que é, no nosso ver, um instrumento básico para a implantação dos outros instrumentos, né? Fundamentalmente da transferência do direito de construir e da operação urbana consorciada, né? Então, porque a gente parte do pressuposto de que, sem a implantação da outorga onerosa, não há condições de implantar nem a transferência e nem a operação urbana consorciada. Então, a gente vai começar revendo algumas noções, com clique, né? Revendo algumas noções sobre a questão de planejamento, né? E aí, pode passar, pode... Isso. Volta. Fundamentalmente nas questões de planejamento, né? Até para rever alguns conceitos, né? A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é a pergunta básica do que o Estado, aí eu falo Estado como poder público, como função do Estado, né? Faz em relação ao planejamento, e aí eu estou falando do planejamento territorial do Estado, né? Primeiro, né, a primeira pergunta, eu imagino que as pessoas que estejam aqui presentes são pessoas que trabalham na função pública, né, de modo geral, evidentemente. Evidente que pode ter algumas pessoas que não trabalham na função pública, trabalham na iniciativa privada, né? A primeira questão que o Estado deve se perguntar, né, se reconhece que deve fazer esse planejamento, né? Se fazer planejamento e fazer planejamento territorial é uma função que o Estado pode fazer ou não, né? Independente, nós sabemos que lá no artigo 182 da Constituição fala que as cidades de mais de 20 mil habitantes têm que ter plano diretor. Até aí nada, né? Porque nós sabemos que
o plano diretor, as pessoas, muitas cidades, não poucas, fazem uma lei, põem no plano diretor tudo e mais alguma coisa, e chamam lá plano diretor. E pronto, tem plano diretor. Por quê? Porque nós sabemos também que, salvo alguns instrumentos que o próprio Estatuto da Cidade diz que tem que estar no plano diretor, se quiser usar, né, não existe um conteúdo fixado para o que é plano diretor, né? Mas a primeira questão é se, no caso, o município e o Estado, nós vamos ver também, e a União, tem que fazer planejamento territorial como uma função pública, né? E a terceira pergunta, se pode fazer, né, se é uma questão não só de política, mas de instrumentalizar essa política, né? E nós estamos falando aí do planejamento territorial. E vamos ver por que é planejamento territorial. Se a gente vai instrumentalizar essa política de uso do território, tá, através de alguns instrumentos jurídicos, né, porque outras políticas, ainda que sejam de territórios, de planejamento territorial, pode não usar necessariamente um instrumento jurídico. Por exemplo, né, algumas políticas de implantação de serviços públicos, né, podem induzir o planejamento, né? Uma política habitacional, de implantação de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não necessita necessariamente de uma lei para implantar um programa habitacional, salvo a previsão orçamentária, evidentemente. Mas, para regular o uso do território, aí sim, você vai precisar necessariamente de uma lei, porque isso implica em estabelecer direitos e obrigações de uso desse território, né? E, não, como fazê-lo, né? Quais os instrumentos que vão estar dispostos nessa lei, né? Com que objetivos? Esses instrumentos, né? É importante estabelecer a objetividade do alcance desses instrumentos, né? Por exemplo, porque em determinado local você vai fazer uma operação urbana consorciada, na verdade um projeto urbanístico de operação urbana consorciada, assim como o Estatuto da Cidade diz, um programa de operação urbana consorciada, que tem que ser previsto na lei, né? Ou simplesmente não vai usar a operação urbana consorciada, vai usar simplesmente outorgas onerosas no âmbito do território. Pode passar. A gente vê, e isso é um ponto importante, né, que o direito, né, ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando às necessidades sociais. E, no Brasil, o planejamento das cidades, do território das cidades, né, do território de modo geral, ele, não digo que chegou tarde, né, porque as cidades brasileiras sempre tiveram, de certa forma, um planejamento, né? A gente não passa pelas cidades como aqui, pelo Recife, pelo centro do Rio de Janeiro, o Salvador, e não pensa que as cidades são da forma que são as cidades antigas, coloniais e pós-coloniais, porque não havia lei. Não, havia lei que estabelecia alinhamentos, estabelecia até fachadas, estabelecia formas de edificação para as propriedades, para a ocupação do solo. A pergunta é, o que mudou quando a Constituição brasileira, em 88, estabeleceu
não só no artigo 182, dizendo que a introdução do capítulo de política urbana, né, dizendo que as cidades têm que ter um plano diretor e, na verdade, as cidades têm que dar... será que a gente teria como abrir a Constituição Federal? Né? Então, a Constituição previu algumas coisas importantes. Podemos passar lá para baixo, 182. A Constituição previu algumas coisas importantes, né? Aqui, aliás, a gente pode parar aí. Baixo para baixo. Agora já passou. Pode passar bem, bem aqui, bem. Aqui. Veja bem, e esse artigo é muito interessante, porque não estabelece sobre a questão do plano diretor, estabelece a política de desenvolvimento urbano a ser executada pelo poder público municipal, estabelece que a execução da política urbana é pelo poder público municipal, e o que é interessante, não quer dizer que ela seja só estabelecida e planejada pelo poder público municipal. O poder público municipal é o ponto final, é o que executa necessariamente, conforme as diretrizes fixadas em lei, tem o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais. Veja bem, não é da propriedade, não. É funções sociais da cidade. Na propriedade, a função social da propriedade é uma outra coisa. O que se está ordenando e estabelecendo são as funções sociais da cidade. Quer dizer, viabilizar o funcionamento social da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Não é nada mais, não é só proprietário. É o bem-estar dos habitantes, isso significa acesso aos serviços públicos, né, como função social da cidade, e meio ambiente, quer dizer, meio ambiente urbano, harmonia, condições de salubridade dos seus habitantes. Então, esse enfim, é o objetivo maior da política urbana, que é provimento das funções sociais da cidade. É isso que o plano diretor deve prover, né? Aí a gente vai lá voltando lá para cima, a gente vai destacar alguns aspectos importantes também da Constituição. Pode baixar. Né? Pode baixar. Aqui. Aqui, o artigo 21 da Constituição está falando da competência executiva da União Federal, né? E esse artigo é importante porque ele introduz a ideia, que eu acho fundamental, de ordenação do território, né? Aqui, olha só, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social. A ideia que se tem é que a União vai mandar lá para um plano de desenvolvimento econômico e social. A Constituição fala em dois planos, duas tipologias de plano. O plano de desenvolvimento econômico e social e fala um plano de ordenação do território, que é uma noção, quando se faz uma lei de uso do solo, não se está, ao meu ver, mais falando de ordenação da propriedade, de limitação da propriedade individual. O que se está falando é de ordenar uma coisa que existe independente da propriedade existir por cima da coisa. É o território. Então, quando o município está fazendo um plano diretor, ele não está fazendo um plano diretor para ordenar a propriedade urbana, para dizer essa propriedade urbana vai ter 3 pisos, esse vai ter 31 pisos. Não, está
tem o território do município de Recife, e você está ordenando esta coisa pública da cidade, que é o seu território. Né? E qual é a origem disso? A origem disso é aqui, na Constituição Federal, que fala de ordenação do território nacional. Esse artigo, de modo geral, é repetido nas constituições estaduais, que também falam em ordenação do território. E depois é repetido, nós vamos ver, no artigo 4º do Estatuto da Cidade, que também fala de planos de ordenação do território nacional, regional, metropolitano e municipal. Então, nós normalmente ainda usamos o termo solo, ordenação do solo. Não, é ordenação do território. Por que eu insisto que este nome é importante? Porque, do ponto de vista jurídico, todos os advogados aqui sabem disso, o território nacional é a base do Estado, da nação. Né? A nação tem governo, povo e território. Sem território, não existe a nação. Né? E o fato de uma pessoa ter uma propriedade no território, a pergunta é, desaparece o território? Aquele território, eu sou dona aqui dessa casinha no território, e aí aquilo lá, pelo fato de eu ter a propriedade, quer dizer que não é mais território da cidade? Não. Todo mundo sabe que o território é a base, a propriedade é uma deferência dada pela Constituição de exercer direitos sobre um território, mas o fato de você ter uma propriedade, que é exercício de direitos sobre um local, né, sobre um imóvel, não quer dizer que aquilo deixa de ser um território público. Então, a beleza da construção disso é que você tem um objeto, que é o solo, né? Aqui nós estamos nesse imóvel aqui, e esse imóvel, este objeto, é ao mesmo tempo território e propriedade. Se fosse aqui, digamos aqui, um banco, né? Ele seria ao mesmo tempo território da nação, território do Estado, território e jurisdição do município, e ao mesmo tempo propriedade de alguém. Então, sobre o mesmo objeto, existem dois tipos de direitos. Né? Um que é do território público e outro que são do exercício dos direitos privados de propriedade. Né? E, ainda no artigo 21, né, há essa normativa que é instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento e transporte. E aí, essa competência do 23 aqui é uma competência executiva, que está a promover programas de moradias, que não é o que interessa, mas aqui tem a competência do artigo 24, que eu entendo que para nós aqui raciocinarmos é uma coisa importante. No artigo 24, está uma competência concorrente, né, da União com os estados para legislar sobre direito urbanístico, competência essa que é, digamos assim, suplementada pelo artigo 3º, o artigo 30, número 2, aqui embaixo, um pouquinho mais aqui embaixo. Pode passar. 32, que é suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Ou seja, a União Federal dispôs sobre o Estatuto da Cidade, né, com base em que competência? No 21? Não. Base no artigo 24, 1, que diz que ela pode legislar sobre direito urbanístico. Por que é importante nós visualizarmos isso em relação a essa competência da União Federal? Porque o Estatuto da Cidade, que é a competência exercida pela União para legislar sobre direito urbanístico, é uma lei
ordinária federal, que dispõe sobre conceitos a nível nacional, categorias jurídicas a nível nacional. Do mesmo nível, lei do mesmo nível do Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro não é mais nem menos do que a lei do Estatuto da Cidade. Por que isso é importante? Isso é importante porque nós vamos ver que é no Código Civil que estão delineadas algumas figuras ou categorias de espécies, de tipologias de propriedade, né? De tipos de propriedade, né? Tipos de patrimônio. É a lei, de modo geral, federal, que delineia essas categorias de patrimônio. Então, se o Código Civil delineia algumas categorias de propriedade, e a pergunta é, o Estatuto da Cidade poderia, digamos, modificar o Código Civil? Em tese? Poderia. Ou seja, não é pelo fato de o legislador, né, estar escrevendo assim, este aqui é uma lei civil. Não, qualquer lei federal, independente do nome que ela tenha, ela pode dispor sobre direito civil e pode dispor sobre normas gerais de urbanismo. Ela não precisa dizer, agora eu estou dispondo sobre direito comercial, agora eu estou... Por quê? Porque a União Federal legisla tanto sobre direito civil quanto sobre direitos urbanísticos. Por que isto é importante? Porque quando nós formos analisar, por exemplo, se direito de construir, que é a grande pergunta, integra o conteúdo dos elementos do direito de propriedade imobiliária, a maioria das pessoas vai raciocinar assim, por que o Código Civil diz isso assim, assim? Que supostamente lá no Código Civil tem a menção direito de construir. Nós vamos ver aonde que está no Código Civil o direito de construir, o que ele diz ou não diz sobre o direito de construir. O importante é que a lei urbanística é uma lei, repito, do mesmo nível do Código Civil. Isto tinha, no meu ver, isso tinha importância antes de 2001, quando não tinha o Estatuto da Cidade? Para mim não tinha importância, e nós vamos ver que algumas cidades brasileiras implantaram a outorga onerosa antes mesmo do Estatuto da Cidade. Antes mesmo do Estatuto da Cidade estabelecer uma figura jurídica da outorga onerosa do direito de construir. Porém, o que é importante e um alívio, digamos assim? É importante um alívio porque, na dúvida, quem implantou, e nós vamos ver essa categoria de solo criado, foi Florianópolis. E antes de 2001, né, e outras cidades já implantaram. Mas o caso de Florianópolis foi até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal disse, não, pode perfeitamente estabelecer a outorga onerosa, no caso solo criado, porque ela é compatível com a Constituição. Nem tinha, já tinha o Estatuto da Cidade, mas nem foi mencionado o Estatuto da Cidade. Mas, pelo sim, pelo não, é bom que uma lei federal estabeleça com maior clareza, né, sobre essa figura da outorga onerosa, para aqueles que digam assim, não, mas o Código Civil menciona, assim, não, mas a lei urbanística é uma lei especial e regula, né, como lei especial, se tiver alguma dúvida, vige a lei especial em relação à norma geral, digamos assim, a norma comum, né, anterior do Código Civil. Então, a importância do Estatuto da Cidade é a importância
da União legislar sobre normas gerais de direito urbanístico, é porque, a partir daí, digamos assim, dissipou algumas dúvidas, no meu entender, todas as dúvidas que alguém pudesse ter de que o município não poderia criar a figura do solo criado, porque o Código Civil menciona lá no artigo 1200, não sei das quantas, a figura do direito de construir, né? Então, essa dúvida, isso é importante. Nós tivemos, o Lincoln fez recentemente um seminário em São Salvador, 15 dias atrás, e o Lincoln trouxe uma professora especializada, super especializada em direito urbanístico espanhol. A maioria das cidades sul-americanas tal, vem construindo o direito urbanístico com base muito no direito urbanístico espanhol. E, para surpresa minha, né, eu que pensei que tinha efetivamente algumas leis na Espanha sobre urbanismo, né, o que foi afirmado lá é que, como a Espanha, né, não tem uma legislação unitária como a França, que tem um código de urbanismo, né, o Tribunal Constitucional Espanhol vem constantemente questionando algumas leis federais, nacionais lá, porque como a nação, Espanha, não tem competência para legislar sobre direito urbanístico, ela fala, não, são as comunidades autônomas que têm algumas leis, como, por exemplo, categorização de solo, né, de solo urbanizável, não urbanizável, para efeito de baixar o preço da desapropriação. O Tribunal Constitucional diz que essas leis nacionais se referem à legislação sobre propriedade e não sobre urbanismo, porque a União lá, o Estado lá não tem, Estado Nacional, não tem competência para legislar sobre urbanismo. E aí me aclarou a extrema utilidade que foi, em 1988, de ter inserido na Constituição Federal a competência da União estabelecer normas gerais de direito urbanístico, que com isso a União pode estabelecer normas gerais, como fez, de parcelamento do solo, né, normas gerais, categorias de normas gerais sobre zoneamento, categorias sobre normas gerais de figuras urbanísticas, porque elas têm uma tangência com a questão da figura da propriedade imobiliária, sem que com isso as pessoas possam obstar o fato de, porque a União legisla sobre direito civil e legisla sobre propriedade, isso afeta a propriedade, então não poderia ser norma nacional. Então, é da maior utilidade o fato de estar introduzido aí a União legislar sobre normas de direito urbanístico. Então, a nossa referência não é para anular o Código Civil, como nós vamos ver que é perfeitamente compatível, mas não é para anular o Código Civil, mas é para harmonizar a leitura do direito de propriedade imobiliária com essa norma especial, que é a norma de direito urbanístico, que visa ordenar o quê? Um bem público existente, que é o território. Essa é a grande diferença. Podemos voltar? Pode ir. Pode passar mais adiante, depois a gente volta. Pode passar mais. Eu pensei que tinha um slide. Pode passar mais, pode passar, depois a gente volta. Não, então desculpe, vamos voltar tudo. Está muito longe. Pode voltar. Mais um, um aspecto que nós vamos ver em relação à outorga onerosa, e que é um aspecto importante,
né, é a pergunta a respeito de se os instrumentos urbanísticos de controle, né, e de harmonização e de cuja funcionalidade é cumprir não só a Constituição Federal, mas os objetivos da política urbana, que estão, os objetivos da política urbana, que não estão só na Constituição Federal. Os objetivos da política urbana estão no Estatuto da Cidade, e o Estatuto da Cidade não é só importante pelos instrumentos. A parte mais importante do Estatuto da Cidade, e que infelizmente ainda não tem controle, formas de controle, é o artigo 2º do Estatuto da Cidade, que estabelece as diretrizes da política urbana. Está lá a política urbana na Constituição Federal, dizendo que ela tem como objetivo buscar a função social da cidade, o bem-estar dos seus habitantes, mas como é que a gente decodifica isso? Quem vai decodificar, e já está decodificado, é a Lei Urbanística Nacional, que é o Estatuto da Cidade, que no artigo 2º diz as diretrizes, que não são cumpridas, né? Infelizmente, ainda, não é porque não são cumpridas que um dia não vão ser cumpridas. A gente está vendo pela nossa política nacional que um dia pega, né? Então, um dia vai pegar. Então, elas já estão lá postas. Estão lá postas, mas ninguém cumpre, mas estão lá postas. E é bom que continuem lá, não resolva alguém dizer, não, como não pegou, vamos revogar. Isso é tudo que pode ser que alguém queira. Não, deixa lá, um dia vai cumprir, porque ainda não se estabeleceram ainda normas processuais de controle, né? E a gente vai ver depois como é. Então, o que é importante é que uma das diretrizes, depois a gente vai ver algumas diretrizes do Estatuto da Cidade. Uma das diretrizes, ou seja, uma das ordens, uma das regras da política urbana é a justa distribuição de ônus e benefícios no processo de urbanização. É uma norma, justa distribuição de ônus e benefícios do processo de urbanização. Então, a gente sai aqui na porta aqui da cidade de Recife, para não ir muito longe. Aí você vê a cidade, o centro histórico da cidade, todo mais ou menos preservado. O que não está preservado, não está conservado, mas está preservado. Não está tão conservado. Aqui o forte está uma beleza, né? Eu trabalhei no IFAM, comecei a trabalhar no IFAM há 30 anos atrás. Agora não trabalho mais no IFAM, vou lá sempre. E a primeira vez que eu vim aqui em Recife, na época do sobrinho do Roberto Magalhães, que presidia o IFAM, o Aloysio Magalhães, que era daqui de Recife, este forte estava caindo aos pedaços, né? Nem fazia parte do IFAM, né? E há 30 anos atrás, ninguém acreditava que era possível. Hoje eu entrei aqui e fiquei feliz. Então, significa dizer que as diretrizes do Estatuto da Cidade, daqui a 30 anos, vão estar cumpridas, né? Então, é importante que comece hoje. Se foi possível recuperar o forte, o centro de Recife ainda não, mas o forte já está uma beleza, né? Significa que as coisas andam, né? Então, a justa distribuição de ônus e benefícios do processo de urbanização, né? Ela não é uma tributação. A tributação tem uma outra finalidade. É saber que esses prédios construídos, Boa Viagem, Centro, tal, receberam índices construtivos altíssimos. E o proprietário aqui atravessa a rua, começou o centro histórico, aí ele falou assim, eu quero aqui construir mais 2 andarezinhos,
Pode? Não, porque centro histórico, blá, blá. A pergunta é, isto é justa distribuição de ônus e benefícios do processo de governo? Por que o proprietário ali atravessou a rua, já não é mais centro histórico, né? Deu um pulinho, não, mas é entorno, então você já pode, não precisa preservar tudo, mas já pode construir uns 7, aí depois atravessou mais a rua, não, é 30. E o proprietário que recebeu os 30 pavimentos, quanto dinheiro ele ganhou? Ficou contentinho ele? Ficou maravilhado. E por que a cidade de Recife dá para um e impõe ônus a outro? Não é só Recife, não. Lá em São Luís, mesma coisa. Lá em Salvador, por que existe uma pressão astronômica no corredor da Vitória? Que é assim, Pelourinho, aí você vai saindo, corredor da Vitória, aí depois você vai naqueles edifícios, aí tem aqueles edifícios enormes na Barra, lá para aquele lugar. Aí os proprietários dos centros históricos ficam esperando, deixa o prédio cair. Por quê? Por que eles vão investir no prédio se eles podem comprar um terreno e ganhar uma fortuna lá? A pergunta é se a cidade, essas cidades de modo geral, ou as cidades de modo geral, que não precisam nem centros históricos, né, para fazer isso, estão fazendo com isso a justa distribuição de ônus e benefícios desse processo de urbanização. Isso é justo? Né? Essa aqui é a pergunta e é uma diretriz do Estatuto da Cidade. Pode passar. Então, essa mais ou menos é o esquema, pode passar da exposição, e nós vamos falar da tipologia de propriedade. Então, o que a gente vai primeiro aqui, se o território deixa de existir com a propriedade. E a propriedade deixa de existir com planejamento. E a pergunta é o que se regula e o que se restringe, né? Então, pode passar. Essa aqui eu trouxe para dizer que essa noção de território não é uma noção absurda, né? Esse é o artigo 1º, eles põem 101, mas é o artigo 1º do Código de Urbanismo da França, que aqui embaixo tem o artigo do Código Civil, que ainda é o vigente, ainda é o artigo do Código Civil napoleônico, tal, isso, aquilo, que as pessoas falam, não, direito de propriedade, pá, sagrado, absoluto. Então, eu trouxe os dois, um país que ninguém vai dizer, acabou de eleger o Macron, que é um país comunista, que é Putin, não, é um país capitalista, tal, mas que resolveu fazer planejamento urbano. Olha só os dois artigos, que é o que nós temos, é o que nós já temos, mas eles falam, a noção de território é assim, Código de Urbanismo, o território francês é o patrimônio comum da nação. É isso, é o que nós entendemos, não está escrito isso no Estatuto da Cidade, mas é evidente, todo mundo entende, que o território brasileiro é um patrimônio comum da nação, independente de ter propriedades em cima, mas o território subsiste, porque se o território não subsistisse, nós não teríamos uma nação. Né? Hein? Nação, né? Povo, território. Sim, é o básico. Isso significa que a cidade de Recife, quando estiver fazendo o planejamento, está fazendo o planejamento da coisa pública território. Ordenação do território. Não fiquem preocupados se vocês estão fazendo a limitação da propriedade. Superou-se a noção aí da limitação individual da propriedade, aquela noção que vocês estão fazendo é a regulação do território. E a propriedade em cima vai fazer um uso da sua propriedade de acordo com a regulação que está se fazendo do território.
essa noção. Por que eu insisto nisso? Porque nós que lidamos na área de planejamento urbano, precisamos uniformizar a linguagem, ter clareza conceitual de qual é a ação que o Estado está fazendo. Se todos nós tivermos a noção do que estamos fazendo, existe um território público da cidade de Recife, da região metropolitana de Recife, e todos estamos fazendo a ordenação desta coisa pública territorial, fico à vontade. Porque a coisa pública existe, precisa ser ordenada ou não precisa ser ordenada? Todo mundo vai usar o território, o seu bem... Não, precisa ser arrumada, porque senão não se alcança o bem-estar de colocar serviços públicos, de prover habitação, não é propriedade, prover habitação, né, para todos, e não provendo habitação, vira o caos, as ruas viram o caos, não há água, não tem... Aí você quer botar água, aí tem que desapropriar, porque já tomaram conta do território, já meio que se apropriaram, aí vai ficar caro, aí não tem dinheiro para ficar caro, e a cidade vira um mal-estar para todo mundo. Se não é isso que se quer, então a melhor coisa é planejar o território, porque aí todos vão estar no bem-estar, inclusive os proprietários. Talvez os proprietários não vão ganhar tanto mais de graça e fazer tantas fortunas. Claro, e aí vai ter uma reação, né? Sim, todos reagiriam, né, se fosse ao contrário, né? Mas daqui a uns anos todos dizem, ainda bem que nós fizemos, porque agora os meus filhos vão viver numa cidade melhor, né? Não precisarão mais ir para Nova York, os grandes ricos, porque lá é ordenado, né? No ordenado, Paris, Nova York, Suíça, isso e aquilo, né? Porque aqui mesmo terá todos os benefícios do que essas pessoas buscam nesses outros lugares que ordenaram o território, né? Então, para a realização dos objetivos definidos aqui no artigo 101.2, as previsões e as decisões de utilização do espaço, eles nem usam solo, eles usam o termo espaço, né? Dando com respeito à respectiva à autonomia, no caso, às coletividades públicas lá. Agora vamos ver o Código Civil que convive com isso. A propriedade é o direito de usufruir e dispor das coisas da forma mais absoluta, isso está vigente. Desde que não faça uso não use a propriedade de forma proibida pelas leis e pelos regulamentos, né? Então, é evidente que isso está em todas as leis. E a forma mais absoluta, a legislação civil francesa, os comentaristas falam que tudo é absoluto desde que dentro da lei. E da lei pode restringir o quanto quiser esse absoluto, e o limite é não extinguir a propriedade, né? Então, podemos ir. Esse é um ponto importante, né? Podemos. Pode. Então, não, volta um minutinho, só rapidinho. Então, nós temos hoje, né, com o direito do conteúdo do direito de propriedade, né, um conjunto de leis que regula, né, os interesses das funções sociais, que são leis de interesse público, e a garantia do direito de propriedade como um direito individual que não vai ser eliminado e que está regulado nas suas relações civis, né, pelo direito civil e pelas leis privadas, podemos dizer. Então, o conteúdo do direito de propriedade, ele não é só determinado pelo Código Civil. O Código Civil determina os elementos principais, né, e... Pode passar. Pode passar. Já vimos isso, pode passar. Bom.
Então, vamos fazer um breve retrospectiva do que a Constituição diz sobre propriedade. Primeiro, a Constituição garante o direito de propriedade, como direito individual. Então, por mais que as pessoas digam que a propriedade tem função social, tudo tem que ser de acordo com a função social, muito bem, tal, mas a propriedade tem que ser garantida. Porque é um direito individual. Então, partimos desse... E a função social não quer dizer assim, você tem a propriedade individual, mas é função social, me dá um pouquinho da sua propriedade aqui para eu usar, porque ela tem que ter... Nós vamos ver que a função social não transmuta a propriedade individual em uma função social. Ela tem que ter uma funcionalidade social, né? E daí, por exemplo, nós podemos ver que algumas legislações introduziram, né, algumas normas mais cogentes de obrigação de fazer na propriedade, né? Porque, tradicionalmente, as pessoas que lidam com direito público, né, e direito privado sabem que o conceito estrito de limitações administrativas, você fala limitação administrativa. O que você está fazendo? Que você está limitando algum direito. A ideia é de que você fala assim, está restringindo o direito. Mas tudo bem, eu restringo o direito e eu estou aqui, né? Mas daí você intervir para obrigar o proprietário, não só a deixar de fazer, mas a fazer alguma coisa, aí você assim, não, a propriedade é minha, eu faço se eu quiser. Esse passo a mais de obrigar ao proprietário a dar uma função social, que é a noção de função social, introduziu no ordenamento constitucional. E isto não é uma novidade, em termos de propriedade. Por que não é uma novidade em termos de propriedade? A pergunta que a gente tem que também fazer aqui é o seguinte: quando a Constituição Federal diz é garantido o direito de propriedade, que propriedade que ela está garantindo? Eu tenho um crédito no banco, lá no Bradesco. E eu tenho a minha casa onde eu moro. A Constituição, a União Federal pode ir lá tomar o meu crédito? Meu crédito no Bradesco é propriedade ou não é propriedade? Meu dinheiro é propriedade ou não é propriedade? É propriedade, né? Então ele está garantido também, né? As ações da fábrica Chocolate Garoto, eu sou a dona da fábrica Chocolate Garoto, né? E quero me juntar à Nestlé. Aí a fábrica é minha, né? Eu posso vender a fábrica? É minha, né? É propriedade? É garantido o direito de propriedade? Pode, é garantido o direito da propriedade. Aí eu quero vender para a Nestlé. Aí tem uma lei que diz o seguinte, que só tem a única fábrica que resta de garota de chocolate no Brasil é a Garoto, que é a Nestlé Internacional, e que agora eu tenho que perguntar ao CAD, famoso CAD atualmente, né, se eu posso vender a minha propriedade, a minha fábrica Garoto. E o CAD, Conselho de Desenvolvimento de Economia, como é que é? Direito Econômico, diz assim, vai ter dominação de mercado do chocolate. A Nestlé vai dominar e vai dominar o mercado e vai subir o preço do chocolate. Coisa importantíssima. E diz que a Garoto não pode vender para a Nestlé as ações. Mas é propriedade.
que é isso? Limitação, restrição. A quê? A direito de propriedade. Em função de quê? Em função do interesse público. Agora, imagina vocês, né, se Nestlé não pode vender para a coisa por causa do preço do chocolate. A última fábrica de cerveja de Itaipava não podia vender para a Ambev, a sua última fábrica, porque a Ambev já era dona de tudo e que se a Itaipava vendesse a fábrica ia ser dominação de mercado da cerveja. Por que então, nas terras, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde tem 2 proprietários donos da Barra da Tijuca, um deles Carvalho Rocha e o outro deles o China, por que não se pode perguntar por que não pode vender uma propriedade para outra para não haver dominação de mercado em matéria de território? Que se a gente fizesse isso aqui, dizesse assim, ó, uma propriedade, uma pessoa não pode concentrar mais do que 10% da totalidade da propriedade de Recife, e as pessoas dizem, que absurdo, intervenção na propriedade. Quer dizer que não pode vender a cerveja porque vai dominar a cerveja. No território pode haver dominação de preço de território por um proprietário? É porque a gente raciocina que a tipologia de propriedade imobiliária é algum tipo de propriedade hiperespecial que a Constituição teria uma proteção especial a essa tipologia de propriedade. Não, ela é uma propriedade como... Olha só, todo mundo lembra, alguns não eram nascidos aqui, quando o Collor sequestrou os créditos bancários da população que tinha mais de 25 mil reais no banco. Nem era real, era cruzeiros, né? Era 25, não era, Paulo? Você era jovem naquela época, mas você é a minha fonte de conhecimento. Eu era tão jovem que eu só estava preocupado com as minhas namoradas. Mas elas não te disseram quanto? Era 25 mil. Elas também não estavam... Já não quer me ajudar. Então era 50 mil. Era 50 mil. Cruzeiros novos. Veja só. E não era... Isso era um tiquinho. E o que eles fizeram? Eles pegaram o quê? Na verdade, o que eles fizeram? Eles não sequestraram, desapropriaram os créditos. Eles fizeram um empréstimo compulsório. Então, na verdade, era uma maquiagem para dizer que eles estavam fazendo como se fosse constitucionalmente uma requisição de propriedade. Porque esse empréstimo compulsório foi feito por lei, mas, na verdade, houve um sequestro de patrimônio que foi pago tempos depois. Então, as pessoas, naquela época, compreenderam ou não compreenderam, tiveram crises, isso e aquilo, por esse sequestro patrimonial, que, na verdade, era propriedade. E hoje em dia, se você, né, em qualquer lugar... Claro que aquilo foi, do ponto de vista jurídico, um absurdo.